Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que faz parte do nosso canal, você que tem vivido essa experiência com a Palavra junto com a gente, seja muito bem-vindo. A gente espera que tenha sido e que esteja sendo uma experiência frutuosa para você e que esteja te ajudando a viver algo da parte de Deus. Bem, hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto, então já começando esse mês de agosto, o mês das vocações, né? O mês de falar sobre as vocações, de rezar pelas vocações. E aí a gente começa o mês com Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo da igreja que tem uma profunda e vasta doutrina, de maneira especial uma doutrina mariana, né? Ele que introduziu Maria no nome, né? Porque o nome dele era Afonso de Ligório, mas ele introduziu Maria no seu nome porque ele queria honrar a Jesus através da sua mãe, por toda a devoção que ele tinha. Ele era um advogado, então ele tinha determinado a vida dele por ajudar os pobres, então ele não atendia nenhuma solicitação assim da corte, mas dava preferência para ajudar os pobres, né? Para advogar em favor dos pobres. Então esse movimento da igreja, né, de ajudar os mais necessitados, essa vida da igreja. E se tornou sacerdote e depois ele começou a viajar todo o sul da Itália para propagar a devoção à Virgem Maria. Então um homem com um coração muito desejoso de que a Virgem fosse conhecida, até porque nós não teríamos Jesus, né? Temos Jesus pelo sim de Maria, temos Jesus pela generosidade desse coração, então que não pode ser esquecido nem anulado, porque é a generosidade do coração de Maria que nos deu a Jesus, então não pode ser anulado ou esquecido. Então esse era uma parte do grande legado de Santo Afonso Maria de Ligório, que era propagar a devoção à Virgem. Ele que também escreveu um grande tratado da Virgem Maria e tudo, não um tratado de consagração, mas um outro tratado sobre a vida de Maria, né? Então, vamos lá. A primeira leitura de hoje vai falar que a ordem de Deus para Moisés para estruturar a vida do povo. O povo estava já bem perto de entrar na Terra, né? Na Terra Prometida, já estava. Então Deus começa a organizar as coisas. Então ele vai falar sobre as festas litúrgicas, vai meio que como se fosse fazer um calendário pastoral, né? Um calendário pastoral das atividades que o povo não podia deixar de realizar. Então ele vai falar sobre a festa da Páscoa, que é a primeira e principal porque deriva todas as coisas. O povo precisava fazer memória da libertação do Egito, o povo precisava fazer memória e nunca esquecer do grande favor de Deus de ter tirado eles do Egito, do grande favor de Deus de ter dado a eles a salvação e a libertação do Egito. Então assim, Páscoa é algo que é fundamental na nossa vida cristã. A gente não pode viver sem Páscoa. A gente não pode viver sem a celebração da Páscoa. A gente não pode deixar de celebrar, mas também não pode deixar de viver Páscoa na nossa vida. Então, a Páscoa é uma celebração que precisa ser também vivida na nossa vida, que precisa também tomar um desenrolar na nossa vida. Precisa também transformar em vida. Eu preciso então ter experiências pascais também na minha vida. Passar de escravidão para libertação, passar da tristeza para alegria, passar da morte para a vida. Isso é um movimento que precisa ir acontecendo. A festa dos ázimos, né, que ele vai dizer que tem que ser comemorada em uma semana, e durante essa festa o povo deve oferecer sacrifícios. Então, junto com o calendário litúrgico, ele vai dando pistas também de realidades que são importantes para que sejam vividas, vamos dizer assim, dentro da vida cristã, como por exemplo os sacrifícios, que o povo tinha que fazer os seus sacrifícios. Então o calendário litúrgico, a vida da igreja, a vida litúrgica, ela vai também sendo impregnada com essas ações que devemos fazer, como sacrifício, e ele vai falar também mais à frente sobre o jejum, que o jejum também precisa ser feito e realizado como uma obra de preparação. Então o sacrifício e o jejum nos preparam para esse encontro de comunhão com Deus que é celebrado em cada uma das festas. Então por isso ele vai trazer isso. Ele vai falar também na primeira leitura sobre o dízimo,
né? Porque ele vai falar sobre o primeiro fruto da terra, os primeiros frutos que forem colhidos devem ser entregues ao sacerdote, como uma devolução de gratidão a Deus, porque Deus deu o fruto da terra. Então, deve ser devolvida uma parte para Deus como gratidão. Uma parte deve ser entregue ao sacerdote para ser consagrado ao Senhor. Então, o dízimo é uma parte daquilo que eu tenho, que eu recebo, que é fruto da graça de Deus, que eu vou devolver à igreja para consagrar a Deus. Então também tem uma explicação aqui boa para a gente entender o que é o dízimo. É uma devolução daquilo que eu recebi da parte de Deus e que vai ser consagrado ao Senhor, que não é meu. Então, a gente precisa também ter esse entendimento, que é algo que não é meu, mas pertence a Deus, e eu vou dar a Ele, vou consagrar ao Senhor. E aí vai falar da festa das tendas, né, também. Então são as 3 festas do calendário litúrgico que vão permanecer, permanecer durante toda a história do povo, que a gente vai ver que a Virgem Maria e Jesus também vão subir a Jerusalém nessas festas. Na festa dos tabernáculos ou das tendas, na festa dos ázimos e a festa da Páscoa, que era a primazia, né? A primeira e principal e maior de todas. Mas todo judeu piedoso, depois que se estruturou, que se fixaram na terra, que aí surgiu a cidade de Jerusalém, no alto dos montes, tudo isso, vão permanecer as 3 grandes festas, onde todo judeu piedoso precisava fazer o caminho de subida a Jerusalém. Esse caminho de subida já eram as peregrinações, então depois vai surgir também isso, as peregrinações que se fazia, porque todo judeu precisava peregrinar, porque aí o povo começou a se difundir, já não morava, em Jerusalém não se morava, então eles moravam nas cidades embaixo, ao redor, então começaram a peregrinar a Jerusalém, a subir os montes, subir para Sião, né? Subir o monte de Sião, onde é Jerusalém, para que possa celebrar essas festas. Isso tem uma pedagogia, não está na primeira leitura de hoje, mas é um desenrolar, é uma pedagogia de caminhar para o alto, caminhar para a cidade que está acima de nós, como o caminho para Jerusalém Celeste. Então aqui a gente está vendo, nessa primeira leitura de hoje, a estruturação de tudo aquilo que o povo vai viver ao longo de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Aqui a gente está falando em Moisés de pelo menos 1.500 anos, mais ou menos, em torno de 1.500 a 1.200. Não, Davi, que eu acho que era 1.200, Davi era 900 e pouco. De 1.500 a 1.200 anos antes de Jesus. Então a gente vai ver que isso vai permanecer durante todo esse tempo. E aí depois de Jesus, quando a igreja surge a igreja, né? A igreja é manifestada em Pentecostes, aí vai se expandir pelo mundo, e aí vão surgindo outras festas, vai surgir um calendário litúrgico, né, como a gente tem hoje. Mas isso aqui é a origem de tudo. Aqui é onde começa toda a história e que tem origem no próprio Deus. Então não é algo aleatório que os homens criaram, mas tem origem. O que a gente vive hoje tem as suas origens no mandato do próprio Deus, que está aqui no livro do Êxodo. No Levítico, tá? Que o Levítico é o livro das leis, da estruturação. Então aqui a primeira leitura é do livro do Levítico. O evangelho de hoje vai falar que o povo ficou escandalizado por ver aquilo que Jesus estava fazendo. Por que o povo se escandalizou? Porque estava com os olhos fixos naquilo que era humano, nas coisas sensíveis, naquilo que aparece diante dos olhos, né? E não tinha um olhar no Deus invisível, no Deus que não se vê, que não se toca, mas é todo poderoso e tudo pode fazer através daqueles que permitem, através de corações abertos. E Jesus era um coração extremamente aberto. Jesus, como Deus, fazia tudo à vontade do Pai. Então, para a gente entender que aquilo que nós fazemos de bom da parte de Deus não é nosso, porque humanamente não é possível, por isso eles estão escandalizados, porque Jesus estava fazendo coisas que não eram possíveis aos olhos humanos. Mas ele fazia em nome de Deus, e porque ele era Deus, claro. Mas ele fazia em nome de Deus, porque ele estava agindo em nome do Pai, pela vontade do Pai. Então, quando eu e você fazemos a vontade de Deus e a vontade do Pai, coisas extraordinárias e sobrenaturais podem acontecer, porque é a ação de Deus em nós. Não sou eu que faço. Eles estavam escandalizados porque achavam que um homem estava fazendo aquelas coisas, mas era Deus que estava agindo. Então, é preciso fazer essa diferença, que aquilo que eu faço de bom é da parte de Deus. Então, não é humano, é divino, vem da parte de Deus. E o mundo de hoje, ele está muito apegado àquilo que é sensível, àquilo que é humano, porque tudo, a ciência, ela vai se esforçando para tentar explicar todas as coisas. Então a gente vai se acostumando com explicações, com resultados, com produtos de todas as coisas e tal. Então,
nós vamos começando a pensar que as coisas só fazem sentido na vida se tiver uma explicação. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, as coisas de Deus não têm explicação. E aí a gente começa a desacreditar nas coisas de Deus porque não são explicadas. Só que a gente precisa entender, o que é humano, o que é sensível, é possível de uma explicação. Às vezes não, mas a maioria das coisas são possíveis de explicação. Por exemplo, tem uma garrafa aqui do lado. Se eu empurro ela, ela cai. Qual o motivo da garrafa ter caído? Eu empurrei. Uma coisa humana. Agora, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, sinto alguma coisa no meu coração e falo uma palavra que chega até o seu coração que te impacta. Isso não é humano. Isso é de Deus que passa por mim e chega a você. Então, mas só que a gente está se acostumando a querer explicar tudo, a querer ter resposta de tudo, a querer tudo ser milimetricamente ordenado e organizado. E as coisas de Deus não são assim, porque elas vão além do entendimento humano. Então, a gente não pode duvidar ou desacreditar de Deus porque algo não tem explicação, porque algo não faz sentido na minha cabeça, porque as coisas de Deus não necessariamente vão fazer sentido humanamente falando. Então, ao invés de se escandalizar, de desmerecer, desvalorizar, como Jesus vai dizer que um profeta não é aceito na sua pátria, ao invés de desvalorizar ou desmerecer aquilo que está acontecendo, a gente precisa confiar em Deus. E aí entra o elemento da fé. Viver a atitude de fé, confiar em Deus, abandonar-se nele e deixar que ele faça todas as suas obras. Então não queira explicação de tudo, queira a Deus, queira se abandonar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.